campeão ou não, há o interesse de que o Fernando Diniz, ao término do campeonato, permaneça como técnico do São Paulo. Como ele CLT não é contrato, não se trata de renovação de contrato, nem de prorrogação de contrato. Se trata de dar continuidade ao processo CLT que ele tem como treinador do São Paulo. Então, vamos ver se os resultados vão ajudar que essa sinalização se confirme em realidade após o término do Brasileiro. João. Perfeito, muitas informações importantes com o Eduardo Afonso. Edu, muito obrigado pela participação aqui no Expediente, bom trabalho, bom final de semana, hein? Boa sequência de programa, a gente se vê no domingo. Um abraço. Valeu, muito obrigado, Eduardo Afonso, falando de São Paulo. Já já a Bibiana Bolson vem aí falando do Santos. Olha, muitas informações de São Paulo e a galera São Paulina, é claro, quer ouvir o Silas, ídolo, craque da história do São Paulo, muita história para contar no clube. São boas notícias, expectativa aí pelo relacionamento interno ali entre o Diniz e o Tietê. O que o São Paulo fará de agora em diante no Campeonato Brasileiro? Tem muita coisa para falar do Tricolor, Silas. João, na verdade são muitas coisas realmente para a gente falar, mas assim, a primeira que me veio à mente é que o São Paulo perdeu o clássico para o Corinthians, depois de uma sequência de vitórias, de jogar bem, uma sequência grande, e no jogo seguinte foi lá e ganhou o jogo. Então, assim, houve obviamente uma lavagem de roupa suja lá, dentro do vestiário. Eu não acredito que isso seja alguma coisa que venha atrapalhar o trabalho, nem o trabalho do Diniz, que, como foi sinalizado pela diretoria, querem a continuidade, e nem tampouco o trabalho do Tietê. Eu acho que são dois profissionais que já se conhecem de outras equipes, de trabalhar junto. O Diniz, ele melhorou muito esse lado agressivo dele, a forma como ele fala com os jogadores, mas é uma coisa que tem que se entender. Eu acho que a falta do torcedor no estádio também colabora para que esse relacionamento, que às vezes ele é áspero, às vezes ele é mais tranquilo, atrapalhe. O treinador nem sempre vai poder falar para o jogador, olha, por favor, vem aqui, fecha aqui, cobre ali. Não. Tem hora que o cara tem que ser ele, e eu acho que o Diniz não é um tipo de pessoa que quer o mal do Tietê, muito pelo contrário. Assim, eu acho que isso aí vai morrer, morreu lá dentro do vestiário, e a gente acho que tem que parabenizar a diretoria do São Paulo. Eu ouvi falar que há uma mobilização para que os times da base todos joguem da mesma forma que joga o time titular. Para quê? Para quando um jogador subir, ele já saber qual é o sistema, ou seja, tudo que o Muricy vai fazer entrando, a diretoria do São Paulo, a continuidade do Diniz, eu acho que ela só vem para premiar esse momento que foi difícil e hoje está bom. Agora, a pressão vai aumentar, porque são só 6 pontos. Alguns clubes estão com 1, 2 jogos a menos. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, ainda pode chegar, né? O Internacional encostou, o Atlético Mineiro está aí. Assim, eu vejo um futuro muito bom para o São Paulo. Se não agora, já, né? Nesse começo de ano, mas o futuro um pouco mais alongado com a permanência do Diniz. Eu acho que a diretoria do São Paulo está indo pelo caminho certo. Perfeito, aí a opinião importante do Silas. Mauro Naves, muitos assuntos, noticiário vasto trazido pelo Eduardo Afonso. O que você destaca, presidente, para o seu comentário? Fica à vontade aí. Eu acho que esses retornos são muito bons, principalmente se acontecer do Luciano, né? Ele estava muito entrosado com o Brenner ali na frente, vinha muito bem. O Silas tem razão quando diz que perdeu para o Corinthians, depois não sentiu, né? Porque na sequência goleou o Atlético, depois foi ao Maracanã e ganhou do Fluminense. E o próprio Diniz sempre disse que quando passa por um aperto, e não foram poucos, né, em 2020, no Paulista, com o Mirassol, depois das eliminações nas Copas Internacionais, Sul-Americano e Libertadores, que o time se fortalece. Então, acho que é o momento de se fortalecer, porque foi um resultado, não que a vitória do Bragantino não pudesse acontecer, mas da forma que o jogo aconteceu, né? 4-1 já definido aí ali no primeiro tempo, uma coisa assim muito, muito forte, né? Depois deu uma descontada, mas aquele primeiro tempo foi muito impressionante, deu tudo muito errado para o São Paulo. O Diniz, inclusive, admitiu, né, que o time recebeu um contra-ataque de uma forma que não deveria, porque estava desarrumado, enfim. Para o São Paulo foi muito ruim, não tirando o mérito
do Bragantino, que aproveitou todas essas falhas e foi muito eficiente. Parabéns ao Bragantino. Acho que o Diniz pegou, sim, pesado com o Tietê, não precisava ser daqueles termos. A gente vê ele brincar, às vezes parece que está bravo, mas é muito diferente a relação que ele tem, por exemplo, com o Luciano ali, na hora de dar uma bronca e tal. E são termos diferentes e para coisas diferentes, né? Tipo, cobrando o Luciano para não tomar cartão, não ser expulso, etc. É outro tipo de cobrança natural que aconteça, ainda mais quando se tem uma intimidade, e ele tem, tanto com o Tietê quanto com o Luciano. A cobrança feita ao Tietê já me pareceu muito mais forte, com os termos que eu não sei lá, eu acho que não faziam sentido ali naquela hora, não. Me pareceu um descontrole do psicólogo Fernando Diniz, entendeu? O time estava indo mal e, de repente, ele deu uma surtada também assim, partiu para cima do Tietê, como se o Tietê fosse o único responsável por tudo aquilo que estava acontecendo de errado ali no campo. Mas acho que essas coisas são conversáveis, evidentemente. O Tietê também parece ser muito do bem, o Fernando Diniz também é. Eu acho que isso já deve estar superado. É difícil a gente saber, porque acontece, como a gente viu aí com o Eduardo, essas coisas acontecem a portas fechadas, então a gente não sabe o tom, né, dos pedidos e tal. No caso do Fernando, eu acho até que ele poderia, sim, publicamente, se desculpar. Eu acho que não cabe ao Tietê, cabe a ele, assim, dizer que pegou um pouco pesado e tal, e bola para frente. São Paulo não pode deixar se abalar nesse momento, né, para ir desperdiçando essa gordura que tem. Acho que tem uma vantagem sobre o Santos. A gente, daqui a pouco, você vai falar das notícias do Santos. Acho que o Cuca está mais preocupado com essa coisa, né, de, vou poupar, não vou poupar, tem o Boca pela frente, etc. E o São Paulo, ao contrário, só tem um brasileiro, pode jogar todas as fichas. E me parece que com reforços, né? Arboleda voltando, quem sabe o Luciano. O Pablo, se não for para jogar, é uma grande opção para ficar no banco, enfim. São Paulo ainda é o favorito entre os favoritos, mas o campeonato, por conta dele e do Flamengo darem mole aí na última rodada, o campeonato ficou ainda mais interessante, João. Não tenha dúvida. Agora o Gustavo Zupac, no destaque inicial dele, disse: o que será do São Paulo daqui para frente? Estou numa expectativa grande para saber. E em cima dessas notícias todas que chegaram, o que você tem a dizer, Zupa? Acho muito importante a volta não só do Luciano, se ela de fato acontecer, claro que é um reforço fundamental, é um dos, se não o principal jogador do São Paulo no campeonato, mas as demais voltas também são importantes, porque o sistema defensivo ficou meio desregulado, meio desajustado ali, com o Igor Vinícius, com o Diego Costa ao lado do Bruno Alves, sem o Luan à frente. Não que não sejam jogadores aptos a jogar pelo São Paulo, claro que são, e já mostraram isso, mas o São Paulo repetiu tanto a sua formação, estava tão encaixado daquela maneira, que a hora que você muda algumas peças em vários setores, então você mudou um lateral, você mudou um zagueiro, você mudou um volante, você não tinha um atacante, são 4 peças importantes. Você tira um pouco desse encaixe. E o São Paulo funciona muito através do encaixe. O São Paulo é um time tão bem treinado. O diferencial do São Paulo não é o craque, o driblador, o recurso técnico. É o coletivo, é o trabalho do Fernando. Esse é o diferencial. Que a hora que você tira 4 peças de uma vez só, você desregula essa engrenagem. Então é muito bom que volte o Juanfran, é bom que volte o Arboleda, é bom que o Arboleda sempre coloque a cabecinha no lugar para não se atrasar, para não perder o voo, às vezes acontece. É bom que volte o Luan para proteger, é difícil, né, Mauro? E é bom que volte o Luciano. Para a gente ver uma resposta mais sólida do São Paulo, porque, como o Mauro disse, o Diniz mostrou boas respostas nos momentos de crise, nos momentos de eliminação. Depois da queda para o Grêmio, o jogo contra o Red Bull Bragantino era um jogo de mostrar essa boa resposta para que não abalasse o São Paulo. Mas aí vieram esses desfalques todos, veio um primeiro tempo trágico do São Paulo, o time de Bragança, o time do Barbieri, fez uma partidaça, aí fez o que fez, poderia ter feito muito mais com o São Paulo, e aí fica essa expectativa para o clássico contra o Santos. Eu imagino que o Santos venha com o time totalmente reserva, isso é um ponto positivo para o São Paulo, tira o peso do Santos, né? O peso do clássico fica todo para o São Paulo, mas indiscutivelmente dá um favoritismo, se já existia, ainda maior para o São Paulo se recuperar bem. E só para fechar, a informação que o Edu trouxe ali de bastidor, né, que ouviu de fontes da diretoria, que a tendência é o Diniz continuar ganhando ou perdendo o campeonato. Isso é uma ótima notícia para o São Paulo. Não há no mercado ninguém que vai trazer mais benefícios ao São Paulo do que a sequência do bom trabalho, do muito bom trabalho que o Diniz faz no Morumbi.
É isso aí, falamos do São Paulo e qual será a resposta do São Paulo no jogo seguinte no Brasileiro. O jogo seguinte é contra o Santos. Clássico Sansão e a Bibiana Bolson vem aí com as informações do Peixão da Vida.